Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. O tema da mensagem de hoje é o perigo de não produzirmos frutos. Estamos vivendo em um tempo de escassez, onde a produção não está sendo suficiente para atender a demanda. Nesta semana veiculou em alguns meios de comunicação que o pacote de arroz de 5 quilos foi comercializado acima de R$ 42. Mas não foi só o arroz que teve o preço tão alterado. Há poucos dias você poderia ir no supermercado e comprar 1 litro de óleo no preço de R$ 3, basicamente R$ 3. Hoje eu fui no supermercado e vi que o preço do litro, na verdade não é 1 litro, é 900 ml, está custando R$ 5,99, então praticamente R$ 6. Veja como que subiu o preço. E a justificativa para este aumento abusivo é que a China comprou quase que toda a produção do arroz do Brasil e também comprou a produção de soja até o ano de 2022. Então, com a falta do produto no mercado interno, fez com que o preço subisse. A pergunta é por que os produtores deram preferência para a China em vez de deixar aqui para os filhos da pátria amada Brasil? A resposta é simples. Com o dólar tão alto, preferiram faturar mais, exportando então esses produtos para a China. Mas o motivo não é só esse. Estas altas dos preços estão relacionadas à pouca oferta do produto, ou seja, a produção mundial está menor do que a demanda. Veja que se não houver um aumento na produção, não haverá alimento suficiente para abastecer o Brasil e também o mercado exterior. Então, não produzir frutos é causar uma tragédia no mundo, é fazer com que pessoas morram de fome, é levar o mundo a um caos total. Você pode estar perguntando, pastor, então a mensagem de hoje vai ser sobre produção, é sobre preço, sobre economia, é sobre o mercado interno e o mercado externo? A resposta é não, não. Estou falando isso apenas para introduzir um assunto ainda mais importante do que falta de arroz, de óleo ou de qualquer outro produto comestível. Nesta mensagem de hoje vou tratar de outros frutos que precisam ser produzidos por todos nós. E se não produzirmos tais frutos, estaremos na iminência de uma grande tragédia para a nossa vida e também para a vida de toda a humanidade. A questão é muito séria. Creia no que vou dizer a partir de agora nesta mensagem. A questão, de fato, é muito séria e nós precisamos prestar atenção naquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Vamos então agora, de fato, no tema da mensagem de hoje, o perigo de não produzirmos frutos. Para tratarmos deste assunto, vamos ver o texto registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versos 1 até o verso 9. O texto diz o seguinte: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão.
Depois disto, Jesus contou uma parábola. Ele disse: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Este é o texto, então, registrado em Lucas no capítulo 13. Para nós entendermos este ensino de Jesus, nós precisamos primeiramente ver o contexto em que foi dita estas palavras. Mas se nós voltarmos um pouco atrás, ali no capítulo 10 de Lucas, no final daquele texto vai mostrar que Jesus vai até a cidade de Betânia, e ali ele vai na casa de Maria e Marta. E quando então Jesus vai até a casa de Maria e Marta, depois ele sai e ele segue em destino a Jerusalém. Nesse trajeto de Jesus de Betânia até Jerusalém, Jesus trouxe muitos ensinos a todos nós. Ele falou sobre oração, falou sobre os que esperam sinais para crerem nele, falou da luz que deve brilhar nos seus discípulos. Ele também falou sobre a hipocrisia e legalismo no meio religioso, ou dos religiosos da época. Ele advertiu para não temermos aqueles que podem nos matar, mas não pode acabar com a nossa alma. Então ele estava falando sobre perseguições, e que os discípulos dele não deveriam ter medo, não deveria temer as perseguições que estariam por vir. Jesus até disse: olha, não tem mais aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Você deve temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ele também exortou aqueles que buscam sossego para a alma nas riquezas. Ele fala sobre aquele rico insensato, que teve uma grande colheita e ele, então, para colher todos aqueles frutos, ele derrubou os celeiros, construiu outros maiores, e ele disse: ó alma, come, foga, bebe, porque você tem fartura. Então Jesus chamou este homem de louco, diz: olha, nesta noite pedirão, a tua alma é aquilo que você tem preparado para quem será. É um ensino valioso. E Jesus também ensinou para não vivermos preocupados com as necessidades básicas da vida. Daí, por final, ele falou sobre a vigilância e a perseverança. Concluindo, então, este contexto aí que antecedeu o texto que nós lemos, Jesus ele fala sobre a boa administração que devemos ter com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Daí depois, então, de tantas lições dadas por Jesus, ele dá uma resposta àqueles judeus religiosos que julgavam que aqueles galileus mortos por Pilatos e que tiveram seus sangues misturados com os sacrifícios, que aqueles homens eles eram pecadores de tal forma que Deus então estava castigando eles. Era esse o pensamento que aqueles judeus religiosos tinham acerca deste incidente acontecido com aqueles galileus. Os escritos sagrados mostram que os judeus que pertenciam à Judéia, eles desprezavam os judeus da Galileia. A Judéia ficava no sul do estado de Israel e a Galileia ficava ao norte, ali separados por Samaria, que ficava na área central. A Galileia era considerada pelos judeus de Judá como a Galileia dos gentios. Isto pela proximidade da Galileia com outras culturas, como a Fenícia, a tetrarquia de Filipe e também Decápolis. Então, por esse motivo, os judeus de Judá menosprezavam os da Galileia.
Nós podemos confirmar isso no Evangelho de João, lá no capítulo 1, 43, né, ali bem no início do ministério de Jesus, quando Jesus chama Filipe para o seguir. Daí o texto diz lá no verso 43 que no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Veja, Nazaré ficava na Galiléia. Natanael dá uma clara demonstração do que eles pensavam sobre os habitantes da Galiléia. O que podemos concluir é que o povo judeu da Judéia se achava os bons, os santinhos, os melhores. Eles achavam que estavam acima dos demais. Jesus, então, sabendo disso, coloca todos no mesmo nível. Ele dá um cala-boca aos judeus que atribuíam a morte dos galileus por Pilatos como sendo castigados por Deus porque eram mais pecadores. Vejamos o que diz o texto lá em Lucas 13, verso 2. Jesus diz assim: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não arrependerem, todos vocês também perecerão. Daí Jesus acrescenta: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Então note, né, que Jesus ele está levando uma palavra àqueles homens que eles deveriam arrepender. O motivo dos galileus terem morrido lá por Pilatos, isto não era um castigo de Deus, mas ele estava alertando: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão então também perecer. Daí Jesus destaca, né, aqueles judeus que morreram lá, que a torre de Siloé caiu sobre eles, né, que eles também morreram não porque eles pecaram. E Jesus queria dizer: olha, vocês que então defendem tanto aí o povo da Judéia, né, estão criticando aqueles galileus, né, se fosse assim, então quando a torre caiu em cima do povo aí de vocês, da sua região, eles também estavam sendo castigados por Deus. Mas a questão não é esta, a questão é que todos são pecadores, tanto da Judéia quanto da Galiléia, ou de toda parte do mundo. Essas pessoas são pecadoras e elas precisam se arrepender dos pecados, pois caso contrário elas vão perecer. Então aquela palavra de Jesus para aquele povo daquela época é a mesma palavra de Jesus para nós, porque a situação hoje não é diferente. Todos estão em pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E precisam então se arrepender, precisam se entregar a Cristo para que não venham ser vítimas também de uma ação tão terrível contra a vida destas pessoas, que possam levar elas a perderem tudo aquilo que Deus tem dado de melhor para elas, que é uma vida eterna, onde as pessoas vão viver eternamente do lado do Pai, de Jesus Cristo e de todos os salvos. Mas nós precisamos agora observar a parábola que Jesus contou neste contexto, que é o ponto central da mensagem de hoje. Veja a parábola, o verso 6 diz: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem,
muito bem, se não, corte-a. Este é o texto central da mensagem. Jesus começa dizendo do homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. Uma curiosidade é que a figueira é a primeira planta descrita nas Sagradas Escrituras. Lá no início, quando Adão peca, com a sua mulher, e ele se veste com suas folhas, ou com as folhas da figueira, quando ele percebeu que estava nu. Mas voltando então ao assunto, é importante notarmos que Jesus diz que a figueira foi plantada pelo dono daquela terra. Ela não nasceu por acaso, não era uma figueira intrusa no meio da plantação de uvas, da vinha. Não é normal plantar figueiras no meio de vinhas ou uvas, mas esta foi plantada. E eu fico aqui pensando que a vinha ela estava produzindo. Se ela não estivesse produzindo, o dono da terra, na parábola, então ia dizer, olha, eu quero também que arranque esta vinha. Não está produzindo nem a vinha e nem a figueira. Mas aqui o texto relata que era a figueira que não produzia, ela estava no meio da vinha. Dá para a gente presumir que Deus coloca figueiras no meio de uma vinha produtiva, e ele então coloca em um lugar onde aquele que cuida da vinha também possa cuidar da figueira. Se nós olharmos o que representa nesta parábola de Jesus, a figueira representa cada um de nós. O dono da terra, nesta parábola, é Deus, e o que cuida da plantação é Jesus. Nós somos, então, representados por esta figueira. E eu pergunto, você gosta mais de figos ou de uvas? Eu prefiro uvas, mas sei que cada um tem um gosto, uma preferência. Eu estou fazendo esta pergunta para você refletir que, neste caso, o dono da terra não procura frutos na vinha, ele procura frutos na figueira. O dono é o mesmo, o vinhateiro é o mesmo, a terra é a mesma, mas aqui no texto diz que a figueira não produziu um fruto sequer, e por este motivo o dono da terra quer que ela seja cortada. Meus amados, quando nós olhamos, então, para esta parábola contada por Jesus, de que havia uma árvore que deveria produzir fruto, e ela então se torna improdutiva, ela está na iminência de ser cortada, e ela não estava para ser cortada porque estava fora do tempo de produção. Ela já deveria estar produzindo. O texto vai relatar que o dono daquela vinha, já há 3 anos, ia até ela para buscar, para procurar fruto nela, e não encontrava o fruto. Quando nós olhamos para esta situação, nós vemos então que uma árvore que deveria estar produzindo, ela não produzia. E alguém poderia até pensar, mas talvez era uma árvore nova, ainda não tinha chegado o tempo de produzir. Nós temos pelo menos 2 justificativas para apontar que de fato ela já estava no tempo de produzir. Lá no livro de Levíticos, capítulo 19, versos 23 até o verso 25, o texto lá diz, olha, quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas durante os 3 anos. Vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas, será uma oferta de louvor ao Senhor. Se seguirmos esta analogia do texto de Levítico, esta árvore deveria estar produzindo ao menos 7 anos antes que o dono das terras procurasse frutos nela. Eu quero destacar esta palavra procurar, porque o texto fala que o dono foi lá procurar na figueira, mas não encontrou. Esta palavra procurar no grego é a palavra zetel, e além do significado de procurar no português,
ela também tem mais 3 significados, que é o significado de olhar para, o outro significado investigar e também o significado de examinar. Se traduzirmos o texto com base na palavra original do grego, onde o texto diz foi procurar fruto nela e não encontrou, a tradução ficaria assim: foi procurar fruto e olhou para ela, investigou e examinou e viu que não tinha frutos. Como você se sente sabendo que Deus olha para você todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos, e veja que Ele não apenas procura frutos, mas Ele olha, Ele investiga, Ele examina e Ele quer saber de todas as maneiras se você está ou não produzindo frutos. Ele quer saber se eu estou produzindo frutos. Ele está olhando, examinando, investigando para ver qual está sendo a produção. Eu tenho um grande temor quando penso nisso. Aqui não há espaço para desculpas, como não tive tempo, não tive condições, não foi possível, não consegui. Aqui a verdade é uma só. Não produzi porque não quis, elegi como prioridade na minha vida outra coisa. Não dei importância à missão que Deus me deu. Esta é a verdade quando nós não produzimos aquilo que Deus quer que nós produzamos. Ele dá todas as condições para que nós possamos produzir. Mas qual a sentença por não produzir com base na parábola contada por Jesus? Jesus fala que o Senhor da terra disse: corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Na nova tradução da linguagem de hoje é isso. Ele está dizendo: corte essa figueira, porque vai deixar ela roubando a força da terra e sem produzir nada? E eu pergunto, será que tem alguém no meio do povo de Deus que é uma pessoa improdutiva e que somente rouba força dos outros, sugam força dos líderes de outras pessoas, são como sanguessugas, nada produzem? Será que há esse tipo de pessoa? A boa notícia aqui é que ainda que haja pessoas assim, o vinhateiro, Jesus, ele clama ao Pai para dar mais tempo. Ele se compromete em afofar a terra, a regar, a adubar, para ver se a figueira vai produzir. Se não produzir em 1 ano, daí ele diz, pode cortar. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o mundo está passando fome. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. As figueiras são muitas, mas poucas produzem frutos. E eu estou dizendo que a humanidade está passando fome da palavra de Deus. Pessoas sem esperanças, pessoas com a sua vida complicada, sentimental. Algumas pessoas vivendo uma crise tão grande dentro de si. Elas vivem talvez ali em um canto, não querem ter contato com os outros, estão vivendo uma depressão, achando que o mundo desabou. Essas pessoas, elas precisam de uma palavra, e Deus tem colocado esta palavra à disposição de tantas pessoas neste mundo. Todos aqueles que foram chamados, que Jesus disse, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi e vos designei para que vades e dê fruto. Não é só para ir, mas é para ir e para dar fruto. E você que quer ver, então, pessoas sendo abençoadas, alcançadas por Deus, você então precisa atender a esta chamada de Jesus. Deus te chamou para ser uma figueira produtiva, uma figueira onde os frutos sejam bênçãos para pessoas, glórias para o dono da seara e louvor para o que cuida e rega, que é Jesus. Ainda nesta minha conclusão, quero destacar 2 grupos de pessoas. Aqueles que já produziram,
mas se tornaram improdutivos por algum motivo. Se é o seu caso, você sabe por qual motivo. Talvez você tenha perdido oportunidades, você está com seus dons ofuscados, apagados, não se percebe mais por ninguém. É como a candeia embaixo do alqueire, que representa uma luz escondida. E o que eu quero dizer para você com base na palavra de Deus, veja onde caiu, se arrependa, peça a misericórdia de Deus para que Ele reavive o dom que há em você. O apóstolo Paulo, escrevendo em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 14, ele adverte da seguinte maneira: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, não despreze aquilo que Deus te deu, as condições que Deus te deu, as portas que Ele abriu para você. Não despreze. Você foi abençoado através da oração, da imposição de mãos de alguém que conduziu você para fazer alguma coisa para a obra de Deus. E Paulo, então, ele conclui dizendo a Timóteo: medita nestas coisas e ocupe-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todas as pessoas. Gaste tempo naquilo que Deus te deu, porque se você fizer isto, Deus vai fazer com que estas obras sejam manifestas às outras pessoas de toda parte do mundo, porque você é a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse. E esta obra vai resultar em alimento para as vidas famintas que estão aí sobre a terra. O segundo grupo de pessoas que quero destacar é o grupo daqueles que nunca produziram nada, só ocupam espaço na terra. Jesus está afofando a terra, Ele está regando, Ele está adubando para que você produza. Ele está te dando todos os nutrientes e condições para que você produza. Acredite nesta palavra. Diga a Jesus: Senhor, eu não quero te decepcionar. Você rogou por mim para que eu não fosse cortado. Eu quero corresponder com as suas expectativas. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Se você faz esta oração a Jesus, eu tenho certeza que esse Jesus maravilhoso vai lhe abençoar e vai lhe dar todas as condições e vai abrir portas para que você seja um canal de bênção neste mundo para alimentar pessoas com um alimento que vem do céu, do trono de Deus. E quando um dia você estiver nos céus, você vai ser recompensado por Deus, porque Jesus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança aquilo que está preparado para você antes da fundação do mundo. E eu quero orar nesta hora para que isto seja uma realidade na sua vida. Senhor, eu te agradeço, Pai, por poder transmitir a Tua palavra mais uma vez a estes e estas que me ouvem. E eu sei, ó Deus, que a Tua palavra, ela é impactante aos corações que são sensíveis à Tua palavra, que creem na Tua palavra e têm temor da Tua palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor ajude a cada um que foi tocado pelo poder do Teu Espírito Santo através desta palavra. Ó Deus, em especial, aqueles que estão encalhados, ó Deus, aqueles que retroagiram e que deixaram de exercer a obra que o Senhor confiou nas mãos deles. Que eles tomem uma postura, uma decisão nesta hora de retomarem o caminho. E eu sei, ó Deus, que o Senhor abençoará, o Senhor reavivará o dom que há nestas pessoas. Ó Deus, quanto àqueles que estão apenas seguindo ao Senhor, sem ser instrumentos nas Tuas mãos, sem produzirem frutos,
que eles também tomem a decisão de seguir ao Senhor sendo produtivos. Que eles possam, ó Deus, abençoar este mundo sombrio, levando a Tua palavra, alimentando estas pessoas que sofrem pelo mundo afora. Meu Deus, use os Teus filhos para a Tua glória e para a Tua honra. Eu peço ainda nesta hora que o Senhor abençoe a cada um, a cada família, e que os Teus filhos prosperem em tudo aquilo que fizerem, e que eles sejam protegidos de todo mal, de toda enfermidade, e que eles vivam uma vida vitoriosa. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e também a vida de toda a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, e que você seja abençoado todos os dias da sua vida. Eu peço a você que foi abençoado com esta palavra, que multiplique, através das redes sociais, você pode compartilhar, com seus amigos. E quando você faz isso, você está anunciando a palavra, você está alimentando pessoas junto comigo. E eu sei que Deus lhe recompensará grandemente. Então, um grande abraço, fica com Deus e até em breve, se Deus assim permitir.